Nós vamos ler uma palavra que se encontra em Colossenses, Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 13. A atualizada e a americana, para nós ganharmos tempo, diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. A americana diz: Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho, do seu Filho amado. Vamos repetir comigo? 1, 2, 3. Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Amém, igreja? Aonde você está? Você se sente transportado desse reino, do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor? A ministração curta e objetiva que vai ser, eu não poderia deixar de ministrar hoje sobre o tema escravidão, sem passar uma revisão que verdadeiramente passou no nosso país. E quando eu comecei a revisar sobre a escravidão do Brasil, eu fiquei muito triste na hora. Veio um momento de tristeza, veio um momento de raiva, né? A nossa justiça, né? O nosso senso de justiça, da qual a palavra de Deus diz que ela é como trapo de imundícia, mas mesmo assim a gente consegue sentir, diante de tanta atrocidade, de atitudes sórdidas mesmo. Vocês sabem o que é ser sórdido, né? Ter uma atitude, uma postura de sordidez. Nojenta, sujo, asquerosa. Por causa de tanta maldade e perversidade que existe no coração do homem. Por que isso? Por causa que nós herdamos a natureza adâmica. Por isso Davi já dizia: eis que em pecado fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Então todos nós, só o Benjamin que olhando para ele assim é anjinho, carinha de anjinho, o Benjamin. Meu neto, que eu agradeço muito a Deus por essa vitória. E olhando, gente, revisando a história do nosso país, eu fiquei muito indignada. Falei, meu Deus, até que ponto? Eu não tinha me esquecido, né? Quantos anos eu estudei. E quando eu olhava a maldade, até que ponto? Sabe? Parece que não tem limites. Sabe o que faziam? Começou o tráfico. Navios negreiros traziam do continente africano pessoas, negros amordaçados. E eles não vinham de avião, nem de um ônibus confortável, nem de um carro. Eles vinham dentro desses navios negreiros e eram lançados como animais nos porões daquele navio. Navios que transportavam cargas comerciais. E ali aquelas pessoas, em cada navio, 400 pessoas acorrentadas. 2 vezes ao dia,
Alguém ia lá e jogava, como se estivesse jogando, pior do que um cachorro, que tem cachorro que é tão bem tratado pelo seu dono, que o dono se deixa lamber todo por ele, e beija a boca, e, sabe, não tem nojo. Não é verdade? Aqueles homens que estavam sendo trazidos para o nosso país, eles estavam numa condição pior do que alguns cachorros, pior do que animais. E quando os seus donos compravam eles não tinham direito, sabe, de se apresentar com o seu nome, porque os seus compradores furavam as orelhas deles e carregavam na orelha o nome do seu senhor. Por isso, o que significa ser escravo? Aquela pessoa privada que perder a liberdade, a autonomia, a vontade própria e até mesmo o nome. Não tinha direito de escolha, nem direito de escolher, apenas servia. 300 anos a escravidão perdurou. Mas no dia 13 de maio de 1888, nasceu uma mulher que assinou a Lei Áurea e a escravidão seria abolida do nosso país. E a história conta também que entre 1806 e 1807, a Inglaterra acabou com o tráfico de escravos. E em 1833, proibiu o trabalho escravo, mas o Brasil continuou. Não cumpriu de imediato, porque os donos, os proprietários de terra, não trouxe muito benefício essa abolição. Eles ainda relutaram. Pessoas que não tinham para ir para onde? Fazer o quê? Se colocavam à disposição ainda dos seus senhores, daqueles senhores que eram bons para eles. Eles nem queriam ir embora. Aqueles senhores que eram bons, que tratavam bem. Não tem coisa melhor do que a liberdade. Mas tem pessoas que quando chega a oportunidade, não conseguem absorver a tamanha grandeza que é a liberdade. De poder ir e vir. E eu, sinceramente, quando eu olho para a natureza e vejo as aves do céu voando de um lado para o outro, tendo toda essa amplidão que Deus criou, para eles viverem uma vida digna. E quando eu olho para uma gaiola, perdão, irmão, se eu pudesse, se não fosse para brigar, a pessoa não viesse brigar comigo e vinha atrás de mim, eu ia fazer isso. Eu tenho uma irmã que ela falou isso também. Ou vontade de ir ali. Porque nós não fomos criados para vivermos em escravidão. É sórdido, é cruel, é atroz. Mas a Bíblia diz que Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Olha que maravilha. Você entende esse transporte? Mas vamos falar primeiro do que significa resgatar e libertar. A palavra resgatar, o verbo resgatar significa livrar do cativeiro. É simples, não é? Primeiro ponto dessa mensagem. Está dentro dessas duas palavras. Elas têm conotações semelhantes. O sentido. O verbo libertar significa
tornar livre da liberdade. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E em uma certa ocasião, João Batista, ele anunciando o evangelho de poder, o evangelho das boas novas, ele disse um dia: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele foi enfático nisso. O Cordeiro de Deus, que veio para quebrar as algemas, que veio para te tirar dos porões da ingratidão, da hipocrisia, da droga, do cigarro, da mentira, da prostituição. Todos esses porões estão dentro do império das trevas, porque são atitudes, são obras carnais, lascívia, luxúria, ganância. Qual é o império que você se encontra? Você precisa conhecer experimentalmente essa verdade que nos liberta. A gente sabe que não é fácil. Uma pessoa que fuma 4 carteiras de cigarro por dia ou até mais, ela está sendo escrava e propícia a morrer mais cedo. Por quê? Segundo as informações, cada cigarro fumado é 14 minutos a menos na vida. Para quem fuma, eu não sei quantos cigarros tem dentro de uma carteira, porque eu nunca fumei nenhum, e o primeiro eu vomitei, e eu não quis, porque eu digo que como é que se gosta de uma porcaria dessa? Eu, sinceramente, eu não gostei. Mas por curiosidade, tentei experimentar. E larguei fora. E tive nojo do sabor que ficou. E larguei, graças a Deus. Jesus, ele saía da Galileia. Ele fez um trajeto diferente. E foi passar em Samaria. E lá estava aquela mulher. E ele parou, se preocupou. Jesus, naquele dia, ele evangelizou pessoalmente. Enquanto os seus discípulos iam até a cidade, ele ficou ali naquele poço e estava ali aquela mulher. E ele quebrou ali as barreiras da discriminação. O obstáculo, o porão, né, da impossibilidade de relacionamento, de comunhão uns com os outros. Jesus chegou naquela mulher e disse: dá-me de beber. E ela simplesmente, ela ficou pasma, né? Como? Você sendo judeu, vem pedir a mim, que sou mulher samaritana, dá-me de beber? Jesus falou muito lindo para ela em João 4. E ele disse assim: olha, se conhecesse o dom de Deus, e quem é o que te pede água, tu lhe pedirias e ele te daria da água da vida. E a conversa, o percurso de toda a conversa, concluindo, que eu não quero falar de judeus nem de samaritano, mas daquele encontro que livrou aquela mulher dos porões, da prostituição, da promiscuidade. Tirou ela de um cativeiro do qual ela estava presa por muito tempo. E quando Jesus contou a história dela, disse: olha, realmente você falou certo. Tiveste 5 maridos e agora o que tu tens não é teu. Já estava no 6º. Ela estava infeliz. Ela estava discriminada pelo seu próprio povo, porque infelizmente, né? A Bíblia diz que os inimigos do homem são os da sua própria casa. Casa chamada igreja, casa familiar. E não foi à toa que Jesus falou isso. Mas aquela mulher teve um encontro. E ela saiu correndo. E ela foi até a cidade, deixou o cântaro. E foi até lá dizer: olha, venham, venham. Olha como é fácil a evangelização. Se a gente for olhar do ponto de vista, eu e você consegue fazer isso. A cada pessoa que a gente encontrar, dizer: vamos ouvir de Jesus, vamos ouvir a palavra do Senhor, porque só através do poder da palavra de Deus é que nós conseguimos ter vida, mudança de vida interior.
Por quê, irmãos? De nós mesmos, sabe? Eu fiquei tão indignada, sabe, com aquela crueldade. Pessoas acorrentadas, amordaçadas, pessoas jogando comida e tinha mais. Quando dava algum problema na embarcação, aqueles homens, alguns que já estavam morrendo para morrer, eram lançados no mar. Enquanto na embarcação de Paulo, quando o navio dele estava quase no naufrágio, naquela viagem para Roma, quando chegou o perigo, que Paulo disse, ninguém corre, não temas, porque Deus enviou o seu anjo que me disse que ninguém vai se perder aqui. E o que é que foi lançado no mar daquela embarcação, onde Paulo se encontrava com 276 pessoas. A tripulação era jogada no mar, as cargas para aliviar o navio. Mas no navio negreiro, era lançado os negros para ser comido pelos tubarões, lançado, mortos, que alguns já morreram. Ali onde eles estavam também, era feito suas necessidades. Gente, ia morrendo pessoas, e a história conta que pessoas se suicidavam porque não suportavam. Chegava no limite de tolerância. Como é bom Deus, como Deus é bom, irmãos. Deus é muito bom, porque com essa natureza perversa que nós herdamos também, porque a minha vontade, eu digo, me perdoe, Senhor. Eu acho que se eu tivesse naquele contexto de vida, e eu tivesse a chance de matar quem estava matando aquelas pessoas, Jesus, só o teu amor. Agora que eu consigo, sabe, fazer uma análise na minha vida mais ainda, pesquisando, meditando no teu amor, na tua palavra, e dizer como é bom se sentir amado, porque mesmo que alguém venha e tire o nosso corpo, não vai ter o poder de tirar a nossa alma, não vai conseguir arrastar de nós, sabe, o espírito, a alma que interliga com Deus, e não tem que nos separe do amor de Cristo. Você pode vencer todos os obstáculos da tua escravidão. Qual é a escravidão que você está vivendo agora? Atualmente, no teu contexto atual de vida, o que é que tem te prendido? Sabe por quê? Porque na Bíblia, a palavra escravo, sabe o que é que significa, gente? A palavra escravo significa amarrado a outros, preso em laços. Se você se deixar amarrar pelo amor de Deus, é quando acontece o ápice do transporte do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Eu preciso de Deus, você precisa de Deus. Nós precisamos. O Brasil precisa de Deus. Ele precisa fazer uma autoanálise. Parar. Será que acabou realmente a escravidão no Brasil? Somos reféns de impostos que somos obrigados a pagar. Será que a gente está fazendo com alegria isso? Está aí o resultado. Foi mostrado recentemente, através da mídia, toda a situação. Isso é escravidão também. Não mudou muita coisa. A ditadura também não perde muito para a escravidão. Porque eu não estou falando daquilo que a lei precisa ser cumprida. Eu estou falando daquilo que é atrocidade, que é cruel, que é sórdido fazer com as pessoas. Por isso que a Bíblia diz, para quem crê que Deus amou o mundo de uma tal maneira que Ele deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. E a Bíblia diz assim, por intermédio dele, reconciliar-se consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue vertido na cruz. E com isto, a Bíblia diz, agora
Entretanto, Ele vos reconciliou no corpo físico de Cristo, por meio da morte, para vos apresentar santos, inculpáveis e absolvidos de qualquer acusação diante dele. Se de fato permaneceis na fé, alicerçados e firmes, sem vos afastar da esperança do Evangelho que ouviste e que está sendo pregado a todas as pessoas em todo o mundo, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Você é o ministro de hoje, a ministra de hoje. Você pode dizer para as pessoas que o Senhor Jesus, através do seu amor e perdão, te transporta para o reino do Filho do seu amor. Nos transportou. Segundo ponto. Ele se encontra o verbo dessa palavra se encontra no pretérito perfeito. Te transportou. Mudou a tua história. Trabalhou no teu interior. Trabalhou os teus pensamentos. Porque a Bíblia diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram. E eis que tudo se fez novo. Todo império tem um rei, não é verdade? A Bíblia diz em João que Jesus ele é rei. Os próprios que estavam acusando Jesus, tentando absolver ele, tentando julgá-lo e subjugá-lo também. Disse, tu és rei. Vamos ver em João 8. João 18, 36. Jesus disse, olha, o meu reino não é deste mundo. João 18, 36. E no 37, Pilatos interrogou Jesus. Coloca aí o 37 agora. Por favor. Diz assim, contudo Pilatos lhe inquiriu. Então tu és rei? Ao que ele respondeu Jesus, tu dizes acertadamente que sou rei. Por esta causa eu nasci. Olha que lindo. Por esta causa eu nasci. Olha o eu como é que está ali. O eu sou, está presente. Eu nasci e para isto vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que pertencem à verdade ouvem a minha voz. A Bíblia diz que quem é de Deus ouve a palavra de Deus. E a fé vem pelo ouvir, e ouvir a pregação, a palavra do Senhor. Ele quer te transportar do teu estado, pessoas egoístas. Ele quer mudar essa história. Pessoas ingratas, pessoas, sabe, perturbadas, pessoas que estão possessas, pessoas que estão nos porões da droga, do alcoolismo, nesse estado de miséria de vida. Ele veio que através do seu sangue te transportar para o reino do Filho do seu amor. Deus te ama porque Ele deu Jesus. Ele mandou. Ele enviou o seu Filho para que todo que nele crê não pereça. O teu caráter é mudado a partir do dia que você simplesmente diz sim para Jesus. Eu te aceito. Não é para quem não quer. Você que está aí, você que está nos porões da vida, os porões do seu coração está sujo, está completamente imundo da sujeira pecaminosa. O sangue de Cristo te liberta. O sangue de Cristo te limpa. O sangue do Senhor Jesus te purifica, te tornando uma nova criatura. É simplesmente crer. Nós precisamos crer porque a palavra de Deus diz:
Que porque pela graça sois salvos. Não é graça, aquela graça kkk que a gente coloca no WhatsApp. Graça de Deus, favor imerecido. Ele te transporta para o estado de graça anterior. Antes de você cair. Antes de nós herdarmos a natureza adâmica. Você vivia num estado de graça, de paz, de amor, de alegria, de fartura. Nós tínhamos tudo que nós precisávamos naquele jardim. Tinha o ouro sem ninguém precisar brigar para ir lá colher. Tinha ouro no rio, tinha frutas, tudo que você precisava estava ao dispor. Mas Deus colocou dentro de cada um de nós a liberdade de escolha. E hoje cada um colhe o fruto das suas decisões. Quer o reino da luz? Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Mas se você não escolher o reino da luz, provavelmente estará no império das trevas. No império que te dá a liberdade de você fazer o que você quiser. De você ser rebelde. De você realmente ser uma pessoa intolerante, insuportável. Da sociedade tem muitos problemas com você porque você se rebela e acha que está todo mundo errado e só você é o certo. Você precisa de um encontro com Deus, meu amigo. Essa tua condição miserável, essa fuga por coisas erradas, buscando refúgio, Jesus disse, olha, filho meu, dá-me o teu coração. Me diz, Satanás vai dizer isso? Pelo contrário, ele vai levar o teu coração a ser queimado pelo fogo do inferno. Mas Jesus, ele veio, através do seu sangue, te lavar, te redimir, te fazer uma nova criatura, trazer um novo homem, uma nova mulher. E você poder andar de cabeça erguida e não ter medo da morte. Porque Ele venceu para que eu e você recebêssemos a coroa da vitória na sua morte e na sua ressurreição. Amém, igreja?